vai ser só Ah, eu que eles estão cuidando mais da parte sim. de backstage, né? Então, Ah, vai ser só eu. tá. Ah, é você que vai editar tudo? A gente vai fazer junto o trabalho, mas a entrevista ficou por minha conta. Bem dividido, né? Tá, eu me apresentou, eu sou Monja Miao, como você já sabe, acho que a Ari já deve falar, né? E então, ontem realmente eu tive outro compromisso, de ter que correr para o aeroporto, né? Desculpa, mas eu acho que eu prefiro falar direto com vocês, mais humano. Apesar que eu sei que você prefere uma gravação de vídeo, mas eu falar com a Ari não tem como, porque quando eu vou falar com alguém que não existe, né? Sim, acho que é estranho. Eu prefiro mais assim, do jeito mais humanidade, né? Mais humano, Sim, diretamente com você, né? Tá, então você pode ficar à vontade, me pergunta, eu tô assim, pronto para te atender. certinho. Uhum. Deixa eu só sair do pacote aqui. Então, deixa eu introduzir o nosso trabalho para você ter uma noção do que a gente vai tratar. Hum, Eu sou do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais hum. e nós temos uma matéria que ela trata de cultura religiosa. Então, Disse não, não consigo ouvir porque passou um caminhão aqui. Que material? nós temos uma matéria que trata sobre cultura religiosa, que nós Ah, ok. primeiro Uhum, período. hum, E, bom, o professor ele pediu para a gente relacionar uma religião qualquer com justiça social, com hum. liberdade de direitos e, enfim. E nós, como a gente queria sair um pouco do padrão, de entrar nas mais populares aqui no Brasil, a gente escolheu o budismo, porque é uma religião, querendo ou não, que nem todos têm noção, e eu mesmo não tenho muito. Você acha budismo é mais assim na moda agora? Que mais? Não, não modo, mas que é um pouco mais desconhecido aqui no nosso meio, né? Sim. Hum, Então, eu vejo, né, que você passou e Ari também, né, faz assim refazer a questão para mim para que a gente entenda melhor, né? Porque você tem uma palavra estratificada. Oh, ok. Tá. Isso eu não sei, eu não conhecia essa palavra, mas tudo bem. Que eu sei que você que sabe sobre o que o nosso ponto de vista sobre a liberdade do budismo. isso. E assim, antes que eu me tornar budista, né, budista, né, eu procurava também, né? Eu fui em igreja católica, eu fui Mormon, eu nasci no país muçulmano, que na Malásia, lá na Ásia. Já ouviu falar? Já assim, Ok. Tá, é um país muçulmano e a minha família é taoísta, tá? Ninguém é budista, tá? Eu acho que fé é algo muito importante, né? A gente tem que escolher, né? E eu achei budismo é uma religião que fala muito da liberdade. Nós jovens gosta muito da liberdade, tá? E agora, depois que eu conheci o budismo, eu sei que o que liberdade não é qualquer liberdade que a gente quer, ó, livre. Eu tenho meu livre a vontade de fazer o que eu quiser. Isso não é verdadeira liberdade. Para nós, ponto de vista de budismo, liberdade tem que ser baseada na moralidade. sim, É, se alguma coisa que veio a prejudicar alguém, então essa liberdade não é de verdade. A verdadeira liberdade também tem que baseada na assim no justo e correto. Tem que ser resultado de escolha algo correto e justo. Imagina se porque todo mundo tem um ponto de vista diferente. Né? Justo para você, não justo para ele, né? Você procura essa liberdade, mas para outro é um caos, é uma miséria. Então, essa liberdade não é de verdade. Então, liberdade também tem que ser, né, protegido pela lei.
Se essa liberdade que o povo quiser ver ou prejudicar a paz e tranquilidade da sociedade, isso não deve ser, né, uma boa liberdade, né, uma boa liberdade de verdade. Então, tem vários pré-requisitos antes de chegar até verdadeira liberdade, né? E então, você perguntou também como que a gente exercer, né, essa liberdade, como que a gente, né, no budismo, a gente tem preceitos, né, como lei, né? Todos os países têm o lei. No budismo, a gente tem o nosso jeito de como a gente conviver. A gente usa o quê? Preceitos. O mais básico, 5 preceitos. O budismo vai falar 5 preceitos. Primeiro, não matar, não roubar, não mentir, não ter má conduta sexual, não usar drogas ou bebidas alcoólicas, né, que vai prejudicar a consciência. Esses 5 preceitos é base da moralidade. Não só a budista que deve seguir esses 5 preceitos, mas acho que toda a humanidade. Não importa qual religião você é, né? A gente não pode sair matando ninguém, né? A gente não pode mentir, não pode roubar, né? Então, estuprar, tudo isso não deve. Se a gente conseguir seguir esses preceitos, a gente vai ter verdadeira liberdade. Imagina a pessoa que não segue esse preceito. Ele mata, a polícia pega, ele mentir, ele roubar, né? Ele usa droga, tudo isso, ele estuprar. Então, a polícia vai pegar ele, né? Ele vai ficar preso, então não tem liberdade, né? A verdadeira liberdade é você ter a consciência de viver dentro do seu limite. Né, a gente tem o nosso direito, nossa casa. Eu não posso entrar, eu tenho livre, né, vontade, eu entrar na casa de alguém e pegar coisas aqui na geladeira. Não pode assim, tá? Então, dentro do nosso limite, a gente precisa ter, né, preceito, seguir o preceito. Quem seguir o preceito tem a verdadeira liberdade. Imagina, agora a gente pode analisar, né? Quem está na cadeia agora é essas pessoas que violar esses 5 preceitos. Para monges, a gente tem muitos preceitos além do que 5. A gente tem 348 preceitos para monja, né? A gente tem 250 preceitos para monge. A gente vai falar que isso é desigualdade? Não, isso é igualdade. Porque qualquer igualdade, a gente fala, não é igualdade de mesmo peso, mas igualdade que baseada de capacidade de cada pessoa, ou a situação de cada pessoa. Mulheres, né, ou monja, limitação. Imagina a mulher sair à noite e homem sair à noite. Quem quer apresentar mais perigoso, né? Mais assim, né, perigoso. Então, mulher. Então, por isso, tem mais preceito para a mulher, mas isso é para proteção, né? Para que ela tenha liberdade, não ficar, né? Então, muitas pessoas acham que homem e mulher, muita pessoa, a gente vê situação, sociedade, muitas desigualdade. Mas no budismo, isso não existe. Porque para nós, toda a humanidade, a gente carrega a mesma natureza, que a gente chama natureza búdica, né? Significa o quê? Natureza que é potencial que um dia todos vai se iluminar. Lauro, não, Lauro, né? Lauro, você não é budista, né? Você mal conseguiu conhecer o budismo agora, né? Você nem sabe o que é, né? Você escolheu o budismo. A gente chama isso afinidade. Tá? Você tem causa e condição com o budismo. Mas isso não impede você se tornar um Buda um dia. Mesmo que até o fim de sua vida você nunca vai seguir essa religião, mas ninguém roubar a sua natureza. Saúde. Ninguém roubar a sua natureza. Tá? Até o cachorro, qualquer animal, qualquer ser, coitado, né? Ixi, vai. Ninguém toma água um pouquinho?
Perdão, um pouco de aperto aqui. A gente fala que liberdade não só para a humanidade, mas para todos os seres sencientes. Eu não sei outra religião, talvez ele para outra religião mata animal, né? A gente comer galinha, tal, boi, tudo isso é permitido. Mas para o budismo, a matança é proibido. Porque a gente fala direito humano, direito dos animais também. A gente tem que cuidar até direito do animal, até direito do meio ambiente. Por isso a gente consome com consciência, né? E a gente não pode maltratar os animais. E tem pessoa que cuida bem dos seus gatos, dos seus cachorros, mas chegar até boi, até porco, até galinha, tudo isso é que é comida para eles. Para budista, isso é vida também, né? Por isso, para nós, a gente escolheu dieta vegetariana. Se for falar verdadeira liberdade, a gente tem que deixar todo mundo feliz. Não é que a gente fica feliz, mas esse grupo de animais ele fica triste. Né? Lembra que eu falei no início? Tem que basear na moralidade. Se essas liberdades veio prejudicar alguém, então isso não é liberdade. Liberdade. Né? E você fala como que a gente vê, né, como que a gente harmonizar, né, digamos, eu usar minhas palavras, de que de todos, a gente tem diferentes etnias, religião, né, raça, gênero, classes sociais. Para nós, a gente fala seres sencientes. A gente não importa se você é o muçulmano, se você é o católico, você é evangélico, você tanto faz, né? Somos todos iguais, tá? Porque a gente a gente carrega a mesma natureza. Se tudo igual, então, para que a gente compara? A gente não compara eu com você, né? Eu sou mulher, você é homem, e como a gente vai comparar, né? Por exemplo, você consegue carregar 50 quilos uma vez assim, encosta? Eu não consigo. Para mim, justo para mim é 20 quilos. Justo para você é 50. Então, é, é verdadeira direito, né, verdadeira liberdade, dependendo situação de cada pessoa. Né? Respeito é importante. A gente respeitar o outro, respeitar até o animal. Né? Se a gente consegue respeitar a pessoa mais idosa, por que a gente não consegue respeitar a pessoa que é mais, né, ou mais assim, como que é, novo, né? É, no budismo, a gente não menosprezar até crianças, né? O budismo disse que 4 tipos de pessoas, claro que é mais, né? Mas a gente dá um exemplo, 4 tipos de pequenas ou menor, a gente não deve menosprezar. Primeiro, príncipe. Ele é príncipe agora, um dia ele crescer, vai tornar um grande rei. Né? Pequena serpente, e ele parece que vulnerável, pequena serpente, mas um dia ele cresce e ele vai um grande monstro. Né? E o como que é? Fogo, né? Fósforo, pequenas, né? A faísca, né? De fogo, ele conseguia incendiar a floresta. E um pequeno praticante, né? Menores, ele é pequeno praticante. Mas um dia, quando ele crescer, ele conseguir mudar o mundo. Então, respeita, é uma forma que a gente manter a harmonia, né, entre diferentes raças, diferentes etnias, né, não prejudicar, né, é do jeito a gente exercer a nossa liberdade, né. Eu prefiro que você fazer várias perguntas. Se você mas o que é isso? Você pode me perguntar, esclarecer algum ponto que talvez você, tá? Você pode ficar à vontade. Obrigado. Hum, Você falou de desigualdade, você tocou num hum, ponto importante para gente, para mim principalmente,
como você, assim, na religião, você já está seguindo a religião, como você encara a desigualdade? Por exemplo, você acredita que há uma hierarquia dentro da nossa sociedade? Ou se você acredita que somos todos, assim, diante dos olhos dos outros, somos todos iguais? E assim, na sociedade, para deixar a sociedade andar bem, funciona, a gente precisa ter hierarquia, né? Senão, imagina aí uma pessoa, um funcionário, ele entrar numa empresa, quem que ele vai escutar, né? Se todo mundo é igual, então vai escutar a pessoa que está preparando o chá, nem precisa escutar o meu chefe. Não, precisa ter sim, né? Todos no seu limite, né? Igualdade, como que eu falei, igualdade tem pré-requisito também. Não é todo mundo igual, não assim. Ele que trabalha muito, ele ganha a mesma coisa que pessoa que não trabalha, ou trabalha pouquinho, né? Tem que ser algo justo e certo. Tem que ser algo justo, né? Justo para você, justo para ele. Por isso tem tabela, né? Quem recebeu quanto, né? Por isso precisa alguém tá aí como você, né? No futuro, você é o futuro advogado, né? Para ajuda a pessoa a discernir, porque muitas pessoas ali só vê o seu próprio necessidade. Infelizmente, humano, a gente tem muitos egoístas. E budismo, a gente vê esse tipo de egoísta, esse tipo de assim, desigualdade, né? O tratamento, né? É um tipo de apego, né? É um impedimento para a gente se tornar um iluminado. O nosso princípio mais importante do budismo, a gente quer se tornar um dia todo mundo um Buda, né? Iluminado. Mas porque tá cheio de budistas nesse mundo, mas ninguém veio a iluminar, né? Suprema iluminação que eu falo, né? Tem muitos iluminados, sim, mas vai iluminar como o Buda é difícil. Buda, ele era príncipe na Índia, na época. E ele fica lá no topo da sociedade, na hierarquia. Ele viu que realmente, né, existe muito desigualdade na sociedade. Porque tem um casta que nasceu, né, casta a gente chama untouchable, né, um casta que péssimo no último, assim, nem pode sair, né, nem pode trabalhar, nem pode entrar no templo, nem pode, assim, é muito difícil, é muito triste. Ele viu tudo isso. Ele fez uma revolução, né? Normalmente a revolução acontece que pessoa no inferior, né? Querendo direto, aí depois ele vai lá, revolução e o ganho, né? Mas o Buda, o príncipe Siddhartha, né, Gautama, ele fez revolução ao contrário, porque ele defender a natureza humana, né? Defender a natureza de todos os seres sencientes, que não deve ser assim. Todos temos o mesmo, todos devem ter igual, né, acesso do recurso da sociedade. Porém, dependendo agora a dirigência de cada pessoa, se você merece ou não. Porque tem pessoas ele não merece, ele espera algo cair do céu, né? Ontem que eu ouvi falar uma gíria, não sei se uma gíria brasileira, disse que é assim, quer ir para o paraíso, mas não quer morrer. Não, a gente quer tudo isso, mas não que contribui. Não é bem assim. Eu acredito que quem contribui mais, ele deve receber mais. Por isso, a gente tem o sistema de promoção, né, na sociedade. Né, qualquer entidade. Ah, fulano promovido pela tal, tal. Aí talvez existe alguma coisa que não indevido também. Somos humanos, né? Mas tudo isso, no ponto de vista do budismo, não tem problema. Por quê? Pode ser alguém, ele subir nesse cargo, não é baseada na moralidade, não é justo, tal, tudo isso, mas ele tem a sua causa e condição, naquele momento, naquele momento. E a gente fala que a karma, você plantou agora, você vai colher daqui a pouco, ou depois. Por que ele tem esses colheitas agora?
E esse cara fez coisas ruins. Peraí, mas ele está colhendo, ele fez coisas ruins, sim, ele vai colher depois. Mas o que ele está recebendo agora é a colheita que ele fez anterior de bom, né? Então, por isso é muito justo. A gente fala lei de causa e efeito. O budismo fala muito de lei de causa e efeito. A gente fala lei, né? Lei nacional, né? Lei Maria Penha, lei tudo isso. Mas do budismo vamos falar lei de causa e efeito. Ninguém, você não precisa ser, como que chama aquele palavras? Ah, na frente de justiça, como que fala? Não precisa escapar aquele palavras. Você não precisa ser quem julga, né? Julgamento final. Não. Para o budismo, quem julga você é sua própria consciência, a sua própria ação, porque você vai colher o que você plantou. Então, isso é justo demais. Porque isso, ele não aceita suborno. Não existe suborno. Pode ser você roubar alguma coisa. Você matar alguém. Pode ser, não sabe, ninguém descobriu. Perfeito. Você parece que você viver livre e feliz o resto de sua vida. Mas esse cara, ele está preso sempre na cadeia da sua própria consciência. Porque ele sabe, porque ele que executar esse negócio, ele que vai matar alguém. É, se simplificar, você falou de Ah, Buda, de ser um Buda, de chegar hum, a ser e ser um ser iluminado. Se você hum. fosse simplificar alguém, esse ser iluminado que você fala, seria justo? Por exemplo, é uma pessoa justa, ela é um ser iluminado? Se fosse simplificar? Não, 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 não. Para se tornar um ser iluminado, ser justa, é só um dos características que ele precisa ter. Tem muita coisa ainda. Ele precisa purificar o seu corpo, né? A sua ação, a sua fala, seu pensamento. Tem que ajudar muitas pessoas. Ele tem que ser uma pessoa bom, né? Merece que esse título de como um Buda. Uhum. É, bom, Hum, acho que nem tá não tá no plano que eu fiz, mas eu queria fazer uma pergunta. hum. Se você fosse mudar a sociedade, se você tivesse esse poder de mudar a sociedade, como você é, almejaria essa sociedade? Como você colocaria seu nome na sociedade? Como você dizer que como que a gente executar, como administrar, né? Isso. Na verdade, isso veio na minha cabeça, né? Um ano atrás, quando eu cheguei aqui no Brasil, é, eu já fui dentro, já visitei, né? Eu dei aula dentro da cadeia, fui na cadeia, dando aula de meditação para as pessoas, conversando com pessoas. Nossa, mas muitas pessoas sofreram realmente injustiça, né? Muitas pessoas sofreram. Claro que muitas pessoas merecem, né? Ficar lá pensando, refletindo, né? E a gente vê e analisa quem que tá aí, quem que fez errado, né? Tudo, ou ele vem matar, ele vem roubar, ele vem... Tudo esses besteiras que ele fez. Se eu tenho esse direito, se eu tenho essa capacidade, né? Esse poder, né? Eu vou obrigar, eu vou colocar... É assim, eu vou, ao invés de construir cadeia, eu construir escola, né? Porque o que é mais importante é a educação. Se você não educar o povo, só alimentar o povo, e aí você vai, se você não quer investir na escola, então você tem que investir muito na cadeia, tá? Educação é difícil. Educação não é coisas que você vai ver resultado daqui um ano, dois, 10, não, do que isso. Eu vou dar um exemplo. O templo, por perto do templo, a gente tem muitos, né, comunidade, a gente fala favela antigamente, né? E quase 20 anos atrás, o Templo Zulai, a gente tem uma associação chamada Associação Internacional Luz de Buda, que pertence de uma associação internacional mesmo. A gente tem sede aqui no Brasil. A gente forma uma fundação chamada Filho de Buda, dentro da comunidade mesmo, né?
e que está cheio de traficante e tal, tudo isso. Crianças pequenas, todo mundo veio droga que nem veio farinha, né? Ele conhecer bem a droga, diferente de droga. E a gente fica preocupado com essas crianças. O seu pai é traficante, dinheiro fácil. E crianças não vai para a escola. Então, e aí? Como que ele vai sobreviver? Vai entrar no mesmo caminho. Então, aí a gente implementar esse centro de educação lá, né, dentro da comunidade, começar a dar aulas, começar futebol, tudo que a gente conseguir trair as crianças, e aí para que a gente dá cesta básica, algo benefício em troca, a gente começar a educar essas crianças. A gente não quer trocar ele todo mundo budista, mas a gente quer ele ser o ser útil. Ontem, por que eu corri para o aeroporto ontem? Porque a gente mandar 4 garotos para a universidade lá em Taiwan. E isso já é o quinto turma, há 5 anos já, né, o quinto ano. Mas antes já vários anos, com a fundação já há quase 20 anos, né? Últimos 5 anos a gente dá outro plano, porque a gente cuidou de 7 até 17. E depois de 17, essas crianças vão para onde? Então, a gente arrumar um bolso de estudo para ele, e ele sabe jogar futebol, né? E vai lá jogar para a universidade lá em Taiwan. Então, ele tem o bolso de estudo completo lá, comer, curso, ele não paga nada, nem centavo, nem a passagem, tudo. E foi ontem. Então, eu falei com eles antes de embarcar. Eu falei com os pais, né, de compartilhar, assim, né? Eu não espero que quando você voltar um grande ser, iluminado, ou não espero que no futuro você se torne um presidente da república. Basta que eu sei que essa sociedade vai menos 4 criminosos. Eu já fico feliz, né? Imagina, não é tão pior assim, né? Mas eu dar um exemplo bem extremo, né? Então, eu quero que ele voltar a ser útil para sua família, para a sociedade, né? É difícil aos poucos, mas não é porque ele é tão pequeno a gente não faz. A gente, por causa do pequeno, aos poucos, cada ponto, depois a gente vai juntar esse ponto, virar uma linha. Depois a gente juntar todas as linhas, virou, né, um, um tecido. E assim, esse tecido vai cobrir, vai ser útil para essa sociedade. Eu sou estrangeira, eu não sou brasileira. Um dia eu será assim transferido para outro país, né? Porque a gente que nem é missionária, né? Então, mas no momento que eu tô aqui, eu vejo assim, nossa, se eu puder, a gente vai implementar vários esse tipo de fundação e a gente ensina todos eles. Na nossa fundação, no nosso centro de educação, a gente tem 5 preceitos. Eu falo com ele, crianças vêm todo de manhã, ele vai ler 5 preceitos, não matar, não roubar, tal, e ele decora. Além de 5 preceitos, eu pedi que tenho 3 boas atitudes. Ele tem que seguir esses 3 boas atitudes, faça a boa ação, dizer boas palavras, tenha boa intenção. Não é eu que inventei isso, né? Quem realmente iniciou tudo isso foi o fundador do templo, foi o fundador da Fundação Filho de Buda, foi o fundador da Associação Internacional à Luz de Buda, que é o venerável mestre Xing, né? Ele é o Papa lá na Ásia, tá? Ele é Papa no budismo na Ásia. Então, ele implementou a universidade, temos mais do que 200 templos ao redor do mundo, né? A gente tem uma rede bem forte. Então, a gente consegue ajuda, a gente consegue mudar a sociedade. Aos poucos. Aos poucos. Tem que dizer que como que a gente contribui, né, para a sociedade. E vemos para cá, construímos o Templo Zulai. E essa pandemia a gente deixa trancar na nossa porta, mas normalmente a gente deixa entra e sair livre, né? Pessoas têm horário, claro, né? Aí a pessoa entra e curtir, participando da cerimônia, participando da palestra, tudo, a gente não cobrar, né? Para que pessoas tenham, mesmo, pessoa que sem condição, ele tenha mesmo acesso, né? E a gente faz muita ação social também,
né? Além de essa Fundação Filho de Buda, a gente faz entregas para a pessoa que tem necessidade. Não é só entrega a cesta básica, mas a gente incentivar eles também para entrega o que ele quer, desculpa, o que ele tem. Tem pessoa que ele não tem dinheiro, mas ele tem força. A gente incentivar ele como ser voluntário. Educação. Tudo isso é um processo de educação. Importantíssimo é educação. Brasileiro, o que falta agora, na verdade, a gente não falta nada. O Brasil é um país abençoado, a gente tem tudo. A gente tem riqueza, né? Natureza. Tão lindo, tão bonito. O ar é tão bom, né? O povo é tão, nossa, é tão acolhido. O Brasil é um lugar excelente, excelente. Eu gosto muito do Brasil. O que falta é educação, assim, o certo. Tem educação aqui? Tem, sim. Mas precisa ter educação de qualidade. Persistência. Educação que não misturar com ego, não misturar com apego, não misturar com benefício. Se falar no benefício, on the table, tal, tudo isso não funciona. Tá? Corrupção é uma coisa que acabar com um país, né? Não só aqui, muitos países, né? Por causa da corrupção, acabou. Então, 5 preceitos. A gente fala aqui não roubar, isso é não corruptar. Tá? 5 preceitos conseguir salvar o Brasil, junto com educação. Educação de 5 preceitos é um não salvadora para o país. Não, pode falar alguma E coisa? todos os povos, você tem o seu direito de escolher quem realmente é o nosso capitão que pilotar. Aí isso é nossa liberdade. Como o budismo ele enxerga as pessoas que estão à margem da sociedade, as ditas que estão excluídas da sociedade? Por exemplo, você disse em traficante, bandido, como o budismo ele enxerga essas pessoas e se eles criam Tá. um juízo de valor punitivo a essas pessoas ou se eles almejam recuperar elas e levar ela para o meio espiritual? Eu acho que essas pessoas, né, eles são os iguais, né? Imagina bebê quando nasceu, todo mundo igual. Ele é tão naí, ele é tão bonitinho, qualquer bebê, até por causa da escolha dele, e aí começar essa divergência, né? Então, eu acredito na humanidade, eu acredito na educação. O que falta para eles? Oportunidade. O que a gente está providenciando na nossa Fundação Filho de Buda é oportunidade. A gente não é um grande salvador do mundo que a gente vai tornar a vida dele e tal, mas a gente dá oportunidade. Ele tem que escolher. Por exemplo, a gente deixa eles fazer esse curso tal, mas tem crianças que não querem aparecer. Tem crianças que a gente fala com família, por favor, colabora tal. A gente não cobra nada, a gente dá muitos para ele, mas ele não quer colaborar. Isso é escolha dele. Aí, mas a gente não desiste. Se eu cuidar 100 crianças, basta um. Nossa, já é. Imagina esse um, ele é um presidente, né? Ele vai mudar muita coisa. Né? Imagina esse crianças, o um eu é médico. Nossa, ele vai salvar tantas vidas. Então, tudo bem. Sempre vai ter um caso que a gente vai ficar triste, né? Isso é um árvore grande, sempre tem um galho que tá, né? Quebrando, mas não tem problema. Mas é mais importante, não perdemos a esperança. Essas pessoas só falta o respeito, só falta a oportunidade. Né? Se a gente dando a mesma oportunidade para eles, ninguém quer nascer na favela. Se a gente dá a mesma chance para eles, se a gente consegue, não é mesmo, mas até próximo, né? A gente dá apoio para eles, vai sim. Eu tenho essa confiança, né? Mas precisamos colaboração de sociedade, porque um é pouco. Se a gente conseguir juntar um tocha, né? É tão
escuro. Se a gente juntar todos os luzes, a gente consegue iluminar o mundo. Mas isso demora. A gente não pode ter pressa. Hoje não, amanhã não, mês que vem não, ano que vem. E assim por diante, um dia a gente vai ver. É. Respeito. Ele precisa respeito da gente, ele precisa atenção da gente. É, tem outro grupo também que, por exemplo, ele não enxerga, ele não escuta, né? Ele não fala. O budismo, a gente cuida ele também. É, a gente quer chegar até ali. Às vezes ele fecha a sua porta, né? E a gente tem que pensar, tem que usar sabedoria, tem que usar um jeito para como que essa luz chegar até ele. A gente estava pensando, conversando com o Ari, tem pessoa ligar, né? Um, se pontificar, né? Assim como voluntário, querer ajudar. Então, pronto, logo a gente vai ter o programa de Libra, né? A gente vai ter o live, né? Assim, ensinamento de Libra. A gente vai fazer impresso de livro de Braille. Porque luz de Buda é incondicional. Se ele conseguir iluminar a nossa vida, com certeza essa pessoa conseguir também. A gente vai iluminar a vida dele também. Esse mundo, a gente é um irmão, na verdade. A gente está compartilhando o mesmo planeta, né? A gente tá respirando o mesmo ar no ambiente. Então, se esse mundo, se tem um parte que está no escuro, então esse mundo não é completo. É, a gente sabe que existe metade, metade, como o nosso venerável mestre Steven falou, né? Tem metade bom, metade ruim. Se a gente não conseguir abraçar, aceitar, acolher essa parte que é ruim, então o nosso mundo é incompleto. A gente só aceita a metade. Todo mundo quer o bom. E aí, o ruim, quem quer aceitar? Ao invés de a gente rejeitar eles, por que não torna ele, né? Ajuda ele. Assim o nosso mundo vai ser completo. Bom, a gente está encaminhando aí para os 40 minutos de entrevista. Ai, nossa, tá. E eu não quero Sim. chamar tempo aí, até porque eu tenho que iniciar na aula daqui a pouco. Só queria agradecer demais a sua colaboração. Acho que foi muito enriquecedor para mim, como pessoalmente mesmo. Eu acho que conhecer uma nova religião, assim, não que não tenha outros modos, mas com uma pessoa diretamente, assim, eu acho que para mim isso é essencial. Então, eu queria agradecer, primeiramente, eu queria agradecer ao seu companheiro aí de. A Aristides, né? O nossa imprensa. Ele me ajuda bastante. Ele foi muito cauteloso e muito Sim, produtivo. sim. Eu, e assim, eu queria aproveitar também para convidar, né? Caso o tempo de abrir, né? Se você tem oportunidade, venham nos visitar. Ou você acompanha o nosso site, acompanha o nosso live. Eu estou fazendo um live, não é live, né? Eu fazer a gravação de toda segunda de manhã no nosso Instagram. Eu chamo de Café com Dharma. A gente tem também aulas, a gente tem também curso online e tal, que a gente está, né, fazendo aos poucos. Você pode acompanhar para saber mais sobre o budismo. É uma filosofia, é uma educação. O budismo não meramente uma religião, tá? Para mim, pelo menos para mim, o budismo é uma educação que tem a forma como religião e que ele traz a filosofia para a vida, tá? E boa sorte para vocês, para o grupo de você também, ok? Muito obrigado. Se E precisar algo, falar com a Ari. eu preciso te perguntar, porque Sim, hum, acho que pela lei e tal, sim, você autoriza eu sim, botar parte desse documento, dessa entrevista no documentário? Vai ser só para uso acadêmico, não vai ser sim, sim. assim? Eu Ok, vou, claro. eu vou mandar Pode, pode. Uhum. para o Ari também, porque Sim. pra vocês utilizarem aí. Uhum. Mais uma vez agradeço muito você e desejo boa sorte na sua caminhada. Muito obrigada. Vamos pedir também, né? Bênção do Buda para que essa pandemia vá acabar logo.
Tá bom. Tá bom, até a próxima. Muito Tchau, obrigado. tchau. Até Uhum.